E nós estamos aqui com mais um programa Âncora da Esperança, um programa da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Canaã dos Carajás, Assembleia de Deus Missão. E nós temos aqui o privilégio, o prazer de termos nesta noite o evangelista Gileade, evangelista Nataniel, presbítero Heraldo conosco. E com certeza eles têm assim algo de especial para os nossos telespectadores. Então, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, esteja conosco, participe conosco desse programa Âncora da Esperança, um programa que nasceu no coração da missionária irmã Alzira, minha esposa, mas que nós temos levado à frente com o desejo de alcançar você, prezado amigo, meu senhor, minha senhora, jovem, adolescente, a todos, nós temos desejo de encontrar com cada um de vós. Um abraço a todos, fique conosco por esses momentos. São momentos de graça para a vida de cada um de vós. Eu gostaria que então que o presbítero Heraldo pudesse se apresentar. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos telespectadores, nossos irmãos aqui à mesa. Louvamos a Deus por mais um programa Âncora da Esperança. Esse programa que é bênção de Deus para muitas vidas, tem alcançado muitas vidas através das redes sociais, haja visto que esse é o objetivo do mesmo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? E na oportunidade é honrado pelo nosso presidente, pastor José Hamilton, que está aqui conosco. Então, fique aí, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Evangelista Nataniel. Paz do Senhor a todos. Sempre é uma honra poder participar do programa Âncora da Esperança. Louvo a Deus pelo nosso pastor presidente, pastor Hamilton, a quem nos dá a alegria de participarmos deste programa mais uma vez. Missionária Alzira, que tem sido um canal de bênção na vida de muita gente, e nossos amigos que estão nos ouvindo. Tenho a certeza que Deus tem uma palavra especial para o seu coração e muito gratificante para esse trabalho tão especial que o Senhor tem nos dado a oportunidade de participarmos. Paz do Senhor Jesus, pastor Hamilton, todos aqui na mesa, presbítero Heraldo, evangelista Nataniel. É um prazer muito grande estar mais uma vez falando do amor de Deus, tratando sobre temas tão importantes, tão, digamos assim, tão coerentes com o que nós estamos vivendo hoje. E é muito gratificante estar aqui nessa mesa, levando a palavra do Senhor. Nos sentimos honrados de estar com o Senhor hoje, pastor Hamilton. Já estive outras vezes aqui com outros apresentadores, mas é muito bom estar dividindo essa bancada com o Senhor. Louvar a Deus pela missionária Alzira também, que Deus colocou no coração dela esse projeto, para levar a palavra do Senhor para muitas vidas. Pois é, então nós estamos continuando aqui com o nosso programa Âncora da Esperança. Eu gostaria que o pastor Nataniel, o evangelista Nataniel, procedesse assim, a leitura da palavra do Senhor e depois o evangelista Gileade fizesse uma oração para nós darmos prosseguimento no nosso programa Âncora da Esperança. Não esqueçam disso. O programa é Âncora da Esperança. Vou fazer a leitura na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 10. Bem, nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Amém? Amém. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós pedimos uma bênção especial sobre as nossas vidas, que estaremos aqui tratando de assuntos espirituais, comunicando a Tua palavra, e pedimos, meu Deus, alcance vidas, que as pessoas que estejam ao alcance desse programa pela internet, em qualquer lugar do planeta, que essas pessoas possam se sentir abraçadas e alcançadas
pela graça e pela tua palavra. Que tudo que seja dito aqui, meu Deus, que alcance vidas e produza transformação, meu Pai. É o que te pedimos. Presbítero Heraldo, nós estamos trabalhando hoje aqui um tema que para mim é um tema de suma importância. É um tema da atualidade. É um tema que nós estamos vivenciando, na verdade, hoje. E o tema é, em tempos de incertezas, a cruz ainda fala. O senhor poderia dar uma introdução nesse tão importante tema? Para mim é um tema de cunho espiritual, totalmente, um tema de cunho evangelístico, mas um tema de uma advertência e de um alerta para toda a sociedade humana. Amém, meu pastor. Bom, tempo de incertezas, mas a cruz ainda fala. Haja vista que esse tema é muito interessante. Precisamos, de fato, rapidinho entender o que é incertezas. De fato, são dúvidas, pensar que algo é, mas de fato não é. Dúvidas que às vezes faz com que o ser humano fracasse, com que o ser humano desacredite da vida, desacredite até mesmo de receber algo maior no futuro. E para a gente entender melhor, incertezas na vida do ser humano faz com que ele passe algumas dificuldades, algumas lutas, algumas tribulações. Até porque a gente vive um presente século de incertezas. As pessoas não sabem o que esperar do futuro. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Só que precisamos aclarar no programa de hoje que a cruz de Cristo Jesus ainda fala. O mundo pode estar em caos, o mundo pode estar passando lutas e mais dificuldades, porém, aquele ato extraordinário ali que Jesus fez na cruz do Calvário ainda fala nos nossos dias de hoje. Haja vista que aquele ato de Jesus ali na cruz nos dá o privilégio não só de se alegrar, não só de viver feliz, mas um privilégio maior, que é morar com Cristo no céu de glória. A eternidade com Jesus. Então, o mundo muda, as circunstâncias mudam, mas a mensagem da cruz nunca perde a sua voz. E é por isso que nós estamos aqui, nesse programa de hoje. Evangelista Giliade, a bem da verdade, o profeta Isaías já havia profetizado sobre a intercessão de Jesus pela humanidade. Jesus intercederia até pelos seus algozes. Assim previu o profeta Isaías. Nesse mundo de incerteza, porque naquele momento, sabe-se, toda a humanidade estava numa expectativa. Porque era a expectativa dos judeus, era a expectativa de romanos, era a expectativa de todo o povo. O que aconteceria ali com aquela crucificação? O que aconteceria com aquele momento? Qual o resultado? O que viria a acontecer? E Jesus está ali. Ele, pelo menos, se trata de, no mínimo, 7 palavras ali na cruz, mas no seu modo de entender, no seu modo de ver, o que o senhor pode passar para os nossos amigos, aqueles telespectadores que estão lá vivendo nessa incerteza, nessa insegurança, num mundo tão conturbado, né? O que o senhor pode dar uma palhinha sobre isso, mostrando também biblicamente, mostrando alguma coisa que possa trazer a eles assim uma esperança, porque a cruz ainda está falando nos dias de hoje. Pastor Hamilton, se o senhor me permitir, eu gostaria de voltar a 2 dúvidas que talvez sejam as mais profundas do ser humano, né? De onde eu vim, para onde eu vou?
E é interessante que o homem, às vezes, ele ganha o mundo, ele acumula riquezas, sabedoria, fama, procura o conhecimento de todas as formas, mas só a fé consegue responder essas duas perguntas. Simplesmente a biologia não consegue explicar, porque a biologia ela tenta, né, dizer que houve uma evolução, que a gente surgiu de uma proteína lá no passado. A biologia não consegue explicar, a ciência, a física não consegue explicar. A fé consegue. A gente sabe pela fé que Deus nos conheceu ainda informes, que todos nós nascemos com um projeto de Deus, um plano de Deus traçado. E pela fé a gente sabe também que a gente tem uma vida após a morte. Então, a fé nos permite, né, entender a solução dessas duas questões básicas. E aí, voltando para a cruz, né, que nos propicia a graça, é interessante, pastor, que toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, toda a Bíblia, ela resume-se em Cristo. E Isaías fala 700 anos, fala sobre Jesus ir como cordeiro mudo ao matadouro, fala que ele nasceria de uma virgem. De fato, havia uma expectativa. E a gente pode dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos, onde havia o grego sendo falado no mundo habitado, onde havia estradas conectando todas as partes do Império Romano. Jesus veio no momento certo, no momento adequado, na plenitude dos tempos. Eu costumo até dizer que ninguém tomou conhecimento do nascimento de Jesus, que ele nasceu, foi colocado numa manjedoura, ninguém tomou conhecimento, mas o inferno tremeu, porque naquele momento nascia alguém que mudaria a história da humanidade. E Jesus, aos 33 anos, vai ao madeiro, vai, né, ao Gólgota. E ali, pastor Hamilton, aos que estão ouvindo, todos imaginavam que estava ali uma derrota iminente de alguém que se julgava rei, de alguém que pregava um reino, né, celestial. Então, a cruz, para os romanos, era um sinal de fraqueza de Jesus, de derrota. Para os algozes de Jesus, um sinal de derrota, de que Jesus estava sendo derrotado. Mas na cruz, nós começamos a ver a nossa vitória. Começa na cruz e termina no túmulo vazio. Aquilo que era derrota se tornou a maior esperança da humanidade. Evangelista Nathaniel, nós conseguimos observar, a gente pode observar muito, que não só a sociedade que está à nossa volta, mas a sociedade do mundo nos dias de hoje passa por uma insegurança, por uma incerteza muito grande. Famílias vivendo nas incertezas, profissionais vivendo nas incertezas, comerciantes nas incertezas, seja ele autônomo, seja ele um profissional liberal, um profissional que trabalha em uma empresa privada, seja um funcionário público, vive na incerteza. Incerteza, inclusive, no seio da família. Essas incertezas acabam gerando desconforto, ansiedade, né? E até leva à depressão. Incerteza que muitas vezes leva a pessoa ao caos, colocam famílias em caos. Eu pergunto ao senhor, quer dizer, eu gostaria que o senhor colocasse para nós o seguinte: nesse mundo de incerteza, o evangelista Giliade acabou de falar que Jesus foi levado para a cruz, né? Foi levado lá para... E ele falou até de derrota, quer dizer, ele falou que dava essa impressão, a sensação que seria uma derrota. Eu pergunto ao senhor, o senhor consegue ver a cruz como derrota? Ou o senhor consegue ver a cruz como esperança para aqueles que vivem no mundo da incerteza, nos dias de hoje? Pastor, esse tema ele é extremamente importante para uma sociedade atual, no dia de hoje. Essa palavra incerteza muito bem colocada pelo presbítero Heraldo. As dúvidas e aquela condição de será que vai valer a pena? Será que realmente isso vai dar certo?
nós estamos numa constância muito grande de mudança. O que é hoje, até mesmo os conceitos sobre o foguete, que foguete pode dar ré, hoje nós já sabemos que o foguete pode dar ré. Há tempos atrás era uma frase que alguém dizia assim, o foguete não dá ré, mas hoje já, através da evolução da tecnologia, a gente percebe que são situações que vão mudando, tanto o conceito da humanidade, quanto as nossas ações. E isso traz uma consequência de insegurança muito grande. Será que a minha família vai ter o que comer? Será que meus filhos vão ter segurança para ir para a escola? Será que eu vou conseguir dormir durante essa noite? E esse turbilhão de pensamentos vão tirando a paz, a tranquilidade. E tudo isso faz com que a sociedade ela tenha esse problema que hoje em dia é tão comum. Na verdade, há anos atrás era difícil nós percebermos alguém com problemas de ansiedade, depressão, pânicos e assim por diante. E o que a cruz nos revela acerca disso? Jesus é a maior segurança que alguém pode ter. A nossa vida, eu sempre costumo falar que ela é feita por momentos. Tem histórias que nós começamos que, se pararmos pelo meio, nós teremos uma sensação de derrota, de fraqueza. E quando nós falamos acerca de Jesus na cruz, como bem apontou o evangelista Gileade, para muitos a cruz ela ficou uma derrota no Gólgota. Porém, quando a gente percebe, inclusive na leitura de Filipenses, na carta dos Filipenses, que Jesus ele se despiu da sua glória, se entregou à morte, a morte de cruz. Ali é uma morte vergonhosa para os romanos, para a sociedade atual daquela época. Porém, depois a gente percebe o próprio Paulo dizendo, mas foi por causa disso que Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, pelo qual, diante do nome dele, se dobre todo o joelho. A graça, o poder que o Senhor manifesta após a cruz é muito grande. E viver a certeza do Evangelho é capaz de dar calma. Esses dias eu falei uma frase na congregação, disse, olha, quando nós conseguimos ter fé e colocar fé em ação, nós temos capacidade de dormirmos em meio às tempestades. Temos paz para dormirmos em meio às incertezas, porque nós já temos uma certeza certa, a certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos abençoa, que nos prospera, que nos ajuda e que tem o melhor, que se qualquer coisa que alguém analise como um fracasso na terra, nós temos a certeza da vitória dos céus. Então, não tem como se sentir perdido quando nós somos encontrados por Jesus. Não há alguém que se sinta deslocado quando ele é alocado por Jesus. Não tem ninguém que se sinta à deriva quando ele é guiado por Jesus. Meu amigo, tenho certeza que se você entregar sua vida para Jesus, ele te segura, te direciona, te consola, te protege e nos faz dormirmos em meio à tempestade. A paz que o homem pode ter, ela está na cruz. A cruz trouxe a paz que o dinheiro não dá, que a riqueza não dá e que nem a própria saúde é capaz de dar. A cruz, pastor, é o símbolo da nossa vitória. Presbítero Heraldo, na sua opinião, essa incerteza que o mundo vive hoje, ela causa depressão, causa ansiedade, depressão, mas, na sua opinião, ela tem solução? Existe alguma solução plausível para essa diversidade de incertezas? Porque não é certeza só num viés, são incertezas. Certeza na profissão, certezas no casamento, incertezas no casamento, incerteza na constituição de uma empresa, incerteza no viver de cada dia. Quer dizer, o que será como vai ser o dia de amanhã, como vai ser, né? Como vai amanhecer o dia, como vai ser a noite. Existe alguma, na sua opinião, existe assim uma forma adequada para passar por cima dessas incertezas, dessas seguranças? Ou a cruz não produz mais efeito? Os efeitos foram só naqueles dias de Jesus? É muito interessante, meu pastor, a sua colocação, haja vista que, resumindo tudo acerca das incertezas,
O mundo, de fato, vive isso porque ele perdeu a esperança, né? Eles perderam a esperança. Abrir um parênteses para trazer para você que está aí do outro lado que o objetivo do programa de hoje é justamente fazer você entender que, em meio a tudo de ruim que você passa e enfrenta, a cruz de Cristo é a solução. Então, respondendo à fala do nosso pastor, de fato, o ato de nós servirmos a Jesus, se entregarmos a Jesus, a gente, de fato, irá resolver muitos dos nossos problemas. Porque o ato que Jesus fez ali na cruz, embora, como o evangelista Nathaniel falou, que foi um ato vergonhoso para as pessoas da época, ali foi algo que nos dá esperança, nos deu o privilégio e a oportunidade da melhor coisa, que é a nossa salvação. Então, a cruz de Cristo ainda fala, porque na cruz de Cristo existe o amor. Por exemplo, em Romanos 8, capítulo 5, versículo 8, Paulo fala que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, às vezes a gente enfrenta muitas lutas, muitas diversidades, que a gente pensa que não tem mais jeito, por causa da falha, do erro. Mas aquele ato que Cristo Jesus fez ali na cruz foi um ato que exala o amor dele para cada um de nós. Então, mesmo quando o ser humano se afasta de Deus, ele mesmo assim ainda vai ter a iniciativa. Por exemplo, podemos usar o programa do âncora de agora. Ele está mostrando o seu amor para com você. Ele está querendo que você entenda que, através da cruz, Deus está dizendo que não desistiu de você. Através da cruz, ele carregou os seus pecados. E, através da cruz, o amor, como eu estou falando, ele vence o ódio, ele vence a depressão, ele vence o medo, a ansiedade. Então, você que está aí do outro lado, entenda que, para todos os seus problemas, a cruz de Cristo Jesus, nos nossos dias de hoje, ela continua falando. Nós estamos no programa Âncora da Esperança. E dialogando aqui com os nossos colegas de ministério, amigos de ministério, eu fico pensando sobre a nossa sociedade, que é composta de crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, adultos, pessoas solteiras, pessoas casadas, pessoas que são profissionais de área A, de área B, e C, infinitas. Então eu quero assim trocar uma ideia com o pastor evangelista Giliade. Aquele momento lá da cruz, em que Jesus já estava aproximando as horas, né? Já chegando os momentos dele final ali na cruz, existia ali um cidadão que com certeza vivia nas incertezas. Com certeza vivia nas incertezas, na insegurança. Mas Jesus usou uma palavra lá muito interessante, que o evangelista Lucas ele narra isso lá no capítulo 23. O evangelista ele narra essa palavra, ele fala, ele deixa clara essa palavra, a palavra perdão. Ao ver do irmão, essa palavra perdão que Jesus deixou ali, direcionada àquele cidadão que estava também crucificado, ela trouxe a ele alguma garantia de segurança, de certeza, de convicção, ou ela foi simplesmente uma palavra jogada ao ar? Meu pastor, é interessante que são 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus, né? O primeiro deles
estava cercado das incertezas que a gente está tratando hoje aqui, né? Porque ele fala, se tu és o Filho de Deus, Grave bem essa palavra. se, né? Então ele não acreditava, ele não confiava que Jesus poderia transformar a vida dele, que Jesus era o Cristo. Mas ele lança uma suposição, se tu és, então salta-te da cruz e salva-te a ti e a nós. E ambos ali estavam sendo condenados por crimes cometidos, Jesus inocente no meio deles. Mas o ladrão da direita mostra convicção. Ali já havia uma fé que tinha brotado no coração dele, uma fé para a salvação. E ele, convicto, ele já diz assim, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E aí Jesus vai, com um olhar amigo, né? Diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e ali ele já tem uma garantia da salvação. E é interessante, pastor, que também ali na cruz tinha uma multidão que estava se banqueteando com aquele sofrimento de Jesus. E eu até costumo dizer que naquela multidão tinham pessoas que em algum momento poderiam até ter seguido Jesus. Era muita gente que estava ao pé da cruz, se banqueteando com sofrimento. E Jesus, lá da cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Uma das palavras de Jesus, uma das 7. Então, na cruz, no momento de maior dor, Jesus ali, no momento de maior sofrimento, inclusive espiritual, porque em dado momento Jesus exclama outra frase, Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, no momento de maior dor, inclusive de separação da Trindade, por um momento, porque Jesus carregava os pecados da humanidade, naquele momento Jesus foi capaz de perdoar. E aí a gente estava tratando aqui, né, pastor, antes do programa, que o perdão, ele traz benefício, talvez mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. Imagine só, né, quando nós somos alcançados pelo perdão de Deus, a gente também se sente na obrigação também de perdoar uns aos outros, de amar uns aos outros. Então, pastor, respondendo, resumindo, a cruz, ela é símbolo de morte, de vergonha, de desprezo, mas ao mesmo tempo ela é símbolo de perdão, de abraço, de reconciliação. Eu costumo dizer que Jesus morreu entre o céu e a terra, né? Porque ele estava suspenso. Porque com uma mão é como se ele tivesse pego na mão de Deus, com outra mão pega na mão da humanidade. De braços abertos ele fazia a reconciliação entre o homem e Deus. Então a cruz é isso, pastor. Ela é um sinal de perdão, de reconciliação da humanidade perdida com Deus, com o Criador. Evangelista Nathaniel, o senhor acha que a cruz de 2000 anos atrás, lá no Gólgota, ela pode ainda produzir efeitos sobre as incertezas de hoje, incertezas que jovens carregam, que adolescentes carregam? Eu vejo de vez em quando conversações de adolescentes, de jovens, preocupados com o que vão ser amanhã. Vou conseguir passar na minha avaliação, vou conseguir fazer o Enem, vou conseguir nota para poder entrar numa faculdade através do Enem, das notas do Enem. Outros dizem, mas em que eu vou trabalhar? Eu preciso de um emprego. Outros dizem assim, mas como eu vou arrumar um jeito para me casar? Com quem eu vou me casar? Será que a pessoa que eu vou arrumar para me casar, eu vou viver bem com ela? Outros dizem, mas e a minha profissão? Será que eu vou ganhar bem para me manter, para manter minha família? O outro fica pensando assim, mas e será que eu vou estar desempregado amanhã? Com o que eu vou pagar o aluguel da minha casa? O outro diz, e agora eu tenho que pagar a prestação do veículo que eu comprei, da moto, do carro que eu comprei? O outro diz, eu comprei uma geladeira
e daí agora, para pagar a prestação dela, a dificuldade que eu estou, mundo de incerteza, como eu vou pagar? Como eu vou quitar isso? O outro fica, mas será, como que eu vou enfrentar as necessidades da minha casa, do meu lar, da minha família? Como eu vou manter isso? É esposa trabalhando, é marido, esposo trabalhando, porque tentando conciliar, mas vivendo as incertezas do dia de amanhã, ou até do dia de hoje, após o expediente, ter que passar, sei lá, no H, no RH, né? Passar lá e, pô, como é que eu vou fazer, né? Poxa vida, como é que eu vou... O que o senhor diz sobre essas incertezas que são materiais, naturais, mas que influenciam também no espiritual? Pastor, essas dúvidas da vida são normais no ser humano. Elas não podem ser ao ponto de trazerem a inquietação, roubarem a paz. Separei um texto aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, em que Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo quanto pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Esse texto bíblico ele vai falar um pouquinho sobre ansiedade e preocupações do que comer, do que vestir, do que ser. E Jesus para muito bem para comparar o ser humano com as aves, com as ervas do campo, e ele vai mostrar o cuidado que Deus tem com os passarinhos e com as próprias ervas do campo. E, resumindo, ele diz, olha, porventura vocês não valem muito mais que os passarinhos? Não valem muito mais que as ervas do campo? O Senhor ele mostra uma condição de segurança que vai além do que a terra pode nos dar. Que o ser humano ele procura segurança no muito dinheiro, ele procura segurança numa casa boa, ele procura segurança numa estabilidade, que são criados como conceitos normais da terra. Mas a maior segurança que o ser humano pode estar é na pessoa de Jesus. É necessário estudar? Sim, você tem que estudar. É necessário se capacitar para o mercado de trabalho? Tem que se capacitar. É necessário procurar uma profissão, se especializar? É necessário. Essas coisas são importantes e elas fazem parte do fluxo natural da sociedade. Mas essas coisas não podem ser tão importantes ao ponto de tirar a tua confiança e a tua alegria em Cristo. É por isso que a cruz ela tem uma força muito além do que as coisas materiais, porque ela consegue te tranquilizar no material e te dar uma certeza no espiritual. A cruz ela é capaz de dizer assim, olha, você tem um Deus que te ajuda, que cuida, que direciona e que te dá um propósito de vida muito melhor. Essa situação da minha preocupação, será que eu vou me dar bem no vestibular? Será que eu vou conseguir comprar um carro novo? O carro, todo tempo vai ter carro novo, a gente não vai vencer a modernidade. Nós não vamos vencer as atualidades. Nós vamos estar no fluxo que daqui a pouco, o que era muito bom hoje, vai ficar obsoleto. Isso é o fluxo natural. Nós precisamos entender isso. As pessoas se sentem fracassadas e derrotadas porque elas criam objetivos que daqui a pouco são inúteis. Mas a cruz ela não perde valor. Ninguém se arrepende de ser crente. Ninguém se arrepende de viver em Cristo. Ninguém se arrepende de ter a certeza da salvação. Essa satisfação de vida que Deus produz no nosso coração, vou dizer pela misericórdia, a graça de Deus produz no coração da gente, ela é capaz de nos dar um prazer de vida, a alegria de viver, que é o que a sociedade de hoje não consegue ter. Eu tenho algumas ilustrações que são interessantes, as pessoas, eu gosto muito de falar isso, as pessoas não conseguem agradecer pelo que têm e se sentem infelizes pelo que elas não conseguiram alcançar. E como é que alguém consegue ser infeliz alcançando a salvação? É impossível alguém alcançando a salvação e ser infeliz. A certeza da salvação em Cristo nos traz paz, nos traz alegria, nos traz uma satisfação de vida muito boa. E o que é mais importante, quando o senhor estava mencionando sobre a cruz, pastor Gilead, é que esse perdão está direcionado para todos. Todos podem alcançar o perdão em Cristo. E esse perdão da cruz, o sacrifício que Jesus fez na cruz, com a capacidade de perdoar, ele é capaz de trazer paz para qualquer coração.
Não tem ninguém que não seja capaz de ser alcançado pela graça de Deus. Eu quero frisar essa passagem, meu pastor, sobre essa certeza, porque a cruz ela fala muito alto. A cruz fala muito alto, fala muito mais alto do que a aprovação de um concurso público. A cruz fala muito mais alto do que um negócio, um empreendimento próspero. A cruz fala muito mais alto do que uma aceitação de um grupo social, que as pessoas hoje querem ser aceitadas por classes de pessoas. A cruz ela fala muito mais alto que isso. Então, essa salvação ela é importantíssima, simplesmente ela é mais importante e vai ser com certeza a melhor decisão que o nosso amigo ouvinte vai tomar, de entregar a sua vida para Jesus, dizendo: Senhor, eu quero viver aquilo que a cruz me permite viver. A cruz permite viver a certeza e a alegria da salvação. Certamente, aquela frase de Jesus para aquele ladrão que estava ali ao seu lado, à direita, que as pessoas muitas vezes chamam de bom ladrão, mas isso é meio difícil, né? Um bom ladrão. Aquela frase, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quero deixar aqui para vocês, e o presbítero Heraldo, aquela frase serviu só para aquele cidadão, serviu só para ele, mas ela continua surtindo efeito hoje para aqueles que vivem na incerteza, na insegurança, de que um dia eles poderão morar com o Senhor também? Ou aquela frase serviu só para aquele momento? Ou ela dá esperança para aqueles que vivem hoje na insegurança, na incerteza? Pessoas que não sabem, pessoas que muitas vezes não sabem, não têm convicção, não têm certeza de onde passará a eternidade. Será que ela pode produzir efeito na vida das pessoas? A cruz ainda está falando hoje ou parou ali? É muito interessante, meu pastor Obreiro, essa questão, porque até aonde a gente está aclarando o assunto, né, tempo de incertezas, mas a cruz ainda fala. Se a gente observar dentro do programa de hoje, você que está aí do outro lado, telespectador, você pode perceber que a cruz ela ainda fala de amor, a cruz ainda fala de vitória, a cruz ainda fala de perdão, e a cruz também ainda fala de esperança. O texto que o nosso pastor está frisando encontra-se em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 42, é justamente o episódio onde aquele ladrão, ele reconhece quem está ali na cruz do meio. Ele reconhece que não é uma pessoa qualquer, mas é justamente o Jesus Cristo que pode dar para ele a oportunidade dele alcançar uma nova vida. Então Jesus, ele frisa justamente a frase que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, enquanto muitos enxergavam ali um condenado, né, uma pessoa qualquer, Jesus enxergava o quê? Uma alma. Jesus enxergava uma alma na qual era muito especial para ele, muito importante. Então, quando tudo parece perdido, tudo parece que não tem mais jeito, a cruz de Cristo oferece esperança. E o que é interessante, respondendo à pergunta do nosso pastor, que não é só para algumas pessoas, não é só para um ser apenas, mas é para toda a humanidade. O convite de Jesus acerca da salvação é para todas as pessoas debaixo da terra. Mateus 11, 28, ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que ele vai aliviar. Então a cruz de Cristo, meu pastor, ela dá oportunidade não para alguns, mas para todas as pessoas alcançar, sim, a salvação. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, pastor e evangelista Gileade, mas eu acho que assim é muito importante que a gente possa trazer assim ao telespectador algo que possa produzir nele uma certeza em meio a tantas incertezas, algo que possa produzir nele, nela, a certeza de que ele
além dessa vida, quando deixar essa vida, ele vai poder ter uma vida eterna de gozo, de paz, viver, ou não ter essa vida do outro lado, com paz, com gozo. O que o senhor pensa, o que o senhor diz a respeito disso? A cruz produziu efeito lá, mas ela ainda é o maior convite para as pessoas saírem da incerteza e passar para o lado da segurança? Ou a cruz, aquele convite acabou ali, se perdeu ali? O que o senhor pensa a respeito da cruz como um convite? Ela é convite para arrependimento, não é convite para arrependimento, ela é convite para mudança de vida, não é convite para mudança de vida, ela é um convite para que a pessoa deixe, saia da insegurança que está vivendo, tanto segurança profissional, segurança material, física, familiar, espiritual. O que o senhor diz? Meu pastor, queridos ouvintes, eu queria até voltar para até o início da pergunta do senhor e dizer assim, que a cruz, ela mostra que Jesus está no controle. Eu acho que isso traz um conforto e uma segurança por si só. Porque a gente vê o mundo num completo caos. A gente vê morte, violência, desamor, guerras, rumores de guerras. E a gente chega a pensar que o mal está dominando tudo. A gente chega a pensar que o mal é maior que o bem. A gente chega a pensar que as trevas são maiores que a luz. E, pastor, a gente que já testemunhou, né, situações onde pessoas, às vezes, encontram-se em possessão e a gente ora e o sangue de Jesus, e pelo sangue de Jesus a pessoa é liberta, a gente tem certeza que a luz é maior do que as trevas. Então, eu queria direcionar ao amigo ouvinte que está, porventura, desesperado, ou que ache que não tem saída, que não tem jeito para a sua situação, por exemplo. A mensagem é: a cruz nos diz que Jesus está no controle. Jesus está no controle da sua vida, do seu destino, e se você permitir, Jesus te dará a eternidade. Acaba que é uma decisão nossa, porque a graça está disponível. Se você decidir, Jesus te dará a eternidade. E quando a gente olha para o que Jesus falou aos seus discípulos, Jesus falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então não é para uma pessoa só, não é só para o ladrão da cruz. A graça não terminou na cruz. O convite é para todos. As moradas são muitas. Então Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. E eu queria terminar também, pastor, dizendo assim, que a cruz também não nos diz que nós não teremos lágrimas pelo caminho, depois que a gente aceita Jesus, depois que a gente achega-se à graça. A gente continua sofrendo, continua tendo tribulações, tendo dificuldades que são inerentes à nossa matéria, ao nosso corpo físico. Mas a cruz me diz que, se a gente derrama lágrimas, Jesus estará ao nosso lado em todos os momentos, mesmo no momento das lágrimas, das adversidades, das dores, Jesus estará conosco. Então é um convite maravilhoso, porque você ganha um passaporte para a eternidade e ganha um amigo que estará do seu lado nos sofrimentos do presente. Caminhando para o final, evangelista Nathaniel, a mídia social, ela divulga e tem divulgado, é uma constância. Divulgações de guerras, rumores de guerras, tanto são situações que a mídia vai expondo, né? Tanto no seio familiar como no contexto dos governos do mundo, né? A gente vê essa situação, nós estamos vendo hoje aí, essa situação caótica que o mundo está vivendo aí. É um mundo de incerteza para a população dos locais onde está acontecendo, estão ocorrendo as incidências, né?
E as pessoas vivendo assim, para onde vão, né? Muitos perguntando para onde eu vou, ou para onde nós vamos, para onde iremos, para onde nós correremos. Gente atravessando fronteiras de países, fugindo de um país, indo para o outro, outros vivendo apreensivo. Vai tocar a sirene, vai tocar o alarme, vai tocar né? Essa incerteza tão terrível assim. Existe alguma coisa que a cruz ainda possa fazer por essas pessoas, por essa situação que está acontecendo? Quando eu falo a cruz fazer alguma coisa, eu digo fazer em prol da humanidade, em prol da população, das populações, em prol do povo, dos povos, né, que estão vivendo assim nessa ansiedade, nesses medos, né, porque tudo produz medo, produz pavor, produz, né, porque são as incertezas da vida. Onde passaremos a noite, onde amanheceremos o dia, como, que jeito, sob ataque disso, sob ataque daquilo, são pestes, são doenças, são rumores de guerra. Guerra é o que a mídia social tem anunciado em todos os âmbitos, né? Todos os âmbitos. Pastor, essa colocação sua é extremamente importante e ela traz um paradoxo muito grande. Nós vivemos uma sociedade que tem um meio de comunicação melhor, internet, satélite, já superou a fibra ótica. Nós estamos numa sociedade em que a tecnologia, a modernização está muito avançada, mas ao mesmo tempo nós estamos numa sociedade mais embrutecida, mais insensível. Aonde o conhecimento parecia que estava melhorando, nós temos a impressão de piora. Falar de guerra na atualidade hoje, de insegurança, a gente vê tanta reportagem que traz a tristeza para o nosso coração, não só nas questões políticas, mas na própria questão moral da sociedade. Os valores estão sendo investidos de uma forma assim, totalmente absurda. O que era para ser condenável, hoje em dia está sendo normalizado, o que era para ser certo, está sendo julgado como errado. Uma sociedade investida. E, olhando para isso, a gente vem para a palavra e a palavra de Deus já nos assegura que isso iria acontecer. Peste, a gente viveu um período de pandemia que, como assim? Pleno no século XXI, nós vivemos um período de lockdown, de fecha, de proibições. Terremoto aqui, estoura uma guerra para lá, mas vi uma reportagem que tinham pessoas na praia, no momento de lazer, caiu um drone, explodiu lá e matou pessoas que não tinham nada a ver. Então, assim, você não consegue se sentir seguro nem nos seus dias de lazer, nem nos locais que pareciam ser mais seguros. Globalização, né? A gente percebe que uma guerra que está acontecendo lá do outro lado dos hemisférios da Terra prejudica uma economia aqui. Um mundo desse que tem pessoas que pareciam ser mais racionais, com um intelecto mais avançado, e a gente percebe a sociedade sendo tratada como uma moeda de troca desvalorizada. E o que isso tem a ver com a cruz? Jesus já dizia isso. Moeda de troca desvalorizada. Desvalorizada. Alguém que perdeu o valor para ser trocado por algo insignificante. E Jesus já falava sobre isso. A certeza de que a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela consegue nos fazer entendermos que isso é algo normal para aquilo que ela já dizia. E só torna mais verídico aquilo que a cruz já nos afirma. Todas as vezes que nós percebemos rumores de guerra, falta de amor, falta de respeito, a Bíblia já está nos assegurando que isso iria acontecer. O amor de muitos esfriaria por causa da iniquidade. Ou seja, aquele pecado permissível, aquela conduta pecaminosa aprovada, iria trazer a falta de amor. E a gente vive uma sociedade que é estranho as pessoas fazerem o bem. Giliade, evangelista, na sua consideração final, porque nós já estamos encerrando, estamos estourando o tempo, o que a cruz pode ainda falar hoje para essas pessoas que vivem na insegurança, na incerteza, nesse contexto mundial mesmo? Pastor, é interessante que durante os últimos 2000 anos,
a gente teve muitas mudanças. Passamos aí Império Romano, depois veio o Império do Oriente, Roma do Oriente, depois os muçulmanos e iluminismo. No Brasil, a gente teve N mudanças, ditadura e muitas mudanças. Mas a cruz, em 2000 anos, continua sendo o nosso porto seguro. Todas as pessoas que se voltam para a cruz nos últimos 2000 anos encontram a saída, encontram o caminho. Então, a grande resposta, pastor, para o nosso ouvinte é: procure a graça. Procure a cruz. Você pode estar em dúvida, você pode não saber qual o seu futuro, para onde você vai, o que será de você na eternidade, o que será do seu amanhã. Procure Jesus. Não procure a ciência, não procure religiões, porque a religião não salva, o que salva é a cruz. Não procure outras saídas, procure Jesus. Ore para Jesus e através de Jesus nós seremos salvos. Em sua consideração final, presbítero Heraldo, o que o senhor pode trazer para os nossos telespectadores sobre essas incertezas, mas que a cruz pode fazer alguma coisa nos dias de hoje? Será que a cruz pode fazer? Com certeza, meu pastor. A cruz pode sim, de fato, não é isso? Porque a mensagem da cruz ainda está viva. E o que é interessante aqui nas minhas considerações finais é que na cruz de Cristo Jesus, ali em João capítulo 19, versículo 30, Jesus bradou na parte B do versículo: está consumado, é isso? A cruz ela não foi derrotada, algumas pessoas pensam, não é isso? Mas foi a maior vitória da história da humanidade, foi ali na cruz do Calvário. Ou seja, na cruz, Satanás de fato foi derrotado, na cruz o pecado foi vencido, na cruz a dívida foi paga. Olha que interessante. Então, o caminho para Deus ele está acessível, ele está livre, ele está aberto. Justamente para você, meu amado ouvinte que está aí do outro lado, que talvez desgarrado, encontra-se em um mundo que você olha para um lado e olha para o outro, não vê saída. A cruz de Cristo Jesus é a saída para você. E, para concluir, pastor, o que eu acho interessante é que a cruz, como a gente está falando, talvez os nossos telespectadores estão pensando que a cruz é só o amor, é só vitória, é só esperança. Não, a cruz não é só apenas isso, mas a cruz, ela fala também de compromisso, porque é isso que Deus quer com cada um de nós, compromisso. Como ele falou em Lucas 9:23, né? Se alguém quiser me seguir, não é? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, o que é interessante, que Deus ele nos chama para viver com intimidade com Ele, viver fazendo renúncias e se debruçarmos em uma vida de santidade com Ele, porque o desejo de Cristo Jesus é fazer de nós seus amigos íntimos, né? Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, não é isso? Ele não apenas não acha a cruz bonita, a mensagem da cruz é linda, maravilhosa. Não, ele segue o Cristo da cruz. Amém? Então, você que está aí do outro lado, entenda que Jesus ama muito você e você é especial e importante para ele. Ao encerrar o nosso programa, eu quero trazer para você o seguinte: é um apelo. Quero trazer um apelo a você que vive na incerteza do dia a dia, que vive nessa insegurança que está sendo oferecida para a sociedade nos dias de hoje. Eu quero lhe oferecer uma palavra de esperança, porque a cruz ela ainda continua falando. E a cruz ainda continua anunciando o perdão para aquele que é culpado. A cruz ainda continua falando sobre salvação, sobre arrependimento, sobre vitória para aquele que persevera em buscar o alívio na cruz de Cristo. Ela ainda fala. A cruz ainda fala aos corações do pequeno
e do grande, do douto e do indouto, ou seja, do culto e do inculto, do rico e do pobre, do empresário ao empregado, ao colaborador. A cruz ainda fala para aquele que trafega pelas ruas, pelas madrugadas, pelas noites, ou que estão em seus lares, muitas vezes, descansando. A cruz ainda fala. A cruz ainda fala para aqueles que estão cansados e oprimidos, vivendo na incerteza do que será deles amanhã. A cruz ainda fala. Eu quero deixar registrado aqui o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Glória a Deus. Então, as palavras da cruz ainda é o poder de Deus para mudar vidas, para arrancar da incerteza, arrancar da insegurança e colocar você no lugar de segurança em Cristo Jesus. Nele há segurança, nele há convicção, nele há certeza. Certeza de uma vida melhor? Sim, porque na paz de Cristo você vive bem melhor. Mesmo nos momentos de lutas, de tribulações, você pode viver melhor em Cristo Jesus. Para Cristo Jesus e nele viva e viva bem, com o perdão, com a graça, com a misericórdia, com a bondade de Deus em sua vida através do Senhor Jesus e o Espírito Santo te conduzindo, te orientando, te dando alento, te fortalecendo cada dia. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos e nossa gratidão por estar conosco até agora. Amém. Amado Deus e Pai, Sim, Jesus. encerramos esse programa agradecendo a Ti por alcançar, Senhor, Sim, Jesus. alcançar através desse programa vidas que estão muitas vezes em desgosto, em tribulações, em angústias, mas que nesse momento, ao encerrarmos o programa, elas possam estar sendo alcançadas pela Tua graça, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia e pela salvação em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa falar fortemente, profundamente em cada vida, em cada coração, em cada mente. Amém e amém. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que estão conosco através desse programa Âncora da Esperança.